Uma coisa interessante. Eu tento passar para vocês um evangelho que vocês entendam. Não adianta essa apologia teológica. Você sai daqui, não entendi nada, mas não. Eu quero que vocês entendam. Jesus era judeu. Então, os judeus eram tudo números, para ele eram números. Quando Jesus mandou aqueles 72 discípulos, é porque era o máximo da escolha da perfeição. Então, os judeus, tudo que eles faziam, eles tinham em mente os números, aquela escolha numérica, porque eles, até hoje, acreditam que Jesus é matemático. Jesus é números, Jesus sabe o que está. E Jesus era judeu. Então, claro que ele tinha que apelar por aquela crença judaica nos números. Não adianta ficar enfiando coisa na cabeça, minhoca na cabeça, não tem nada disso não. Quando Jesus escolheu 72 discípulos, é porque ele tinha 72 para escolher. Como é que vai escolher 72? 72 é o número perfeito da escolha. Jesus escolheu 72 discípulos. Por quê? Porque ele queria fazer valer a lei. Era isso. Então, Jesus passou a noite a rezar. Quando eu falo com vocês, orem, peçam a Deus, mas com o coração. Não peça viagem a Miami, não, que não vai dar. Peça aquilo com o coração. Peçam que Jesus aceita. Então ele passou, um Deus passou a noite em oração. A quem? Ao Pai. Pedindo como é que o Pai poderia ensiná-lo? Como é que o Pai poderia inspirá-lo a escolher entre centenas de pessoas que estavam andando com Jesus? 12. Então, por que 12? Porque eram as tribos de Israel. Jesus não veio para modificar a lei. Então ele quis que cada um do fundamento da igreja fosse baseado na tribo de Israel, nas 12 tribos de Israel. Então, depois de uma noite inteira, tem uma coisa que às vezes passa despercebido. Jesus reuniu as pessoas num lugar plano. Quer dizer, somos todos iguais. Não adianta um querer achar que está correndo a barriga. Não está, não. Jesus reuniu os discípulos num lugar plano. Ali, no lugar plano, ele escolheu os 12. Ali, ele falou assim, em cima dessa pedra, quer dizer, em cima dessa rocha, em cima desse fundamento, eu vou construir a minha igreja. Às vezes Jesus não fundou a igreja nenhuma. Não. Ele, como pessoa, não. Mas como espírito, em cima dessa pedra construirei a minha igreja. E ele escolheu 12. Por que não 72? Não é? Aqueles 72 que ele mandou, eles voltaram toda alegre, porque estavam conjurando espíritos, estavam expulsando espíritos. Preste atenção no que Jesus estava fazendo. No meio dos 72, talvez seja mais, porque no Evangelho fala que uma multidão queria tocar em Jesus. Né? Então, ele escolheu 12. Vamos pensar um pouquinho. Tem um programa de televisão que fala assim, vamos pensar um pouco, não é? Então, ele escolheu pessoas que não estariam com ele no momento exato. No momento que ele estaria entregando o Espírito ao Pai, aquelas pessoas não estavam. Porque na cruz,
estava, como eu falei com vocês, estava a Igreja Católica, Apostólica, na figura de Madalena. Estava a Igreja Divina na figura de João. E Maria, ela estava ali com um fio condutor, a medianeira entre a Igreja Divina. Jesus falou: entrego a minha mãe. As pessoas às vezes não pensam nessas coisas. Então tudo está interligado. Envio dos 72 discípulos, aquele momento que Jesus estava precisando daquela igreja. Estava um rapazinho de 16 anos que não sabia nem o que estava acontecendo. Mas ele era a Igreja Divina. Estava nos pés da cruz chorando a Igreja Católica Apostólica. Não romana, mas as 4 igrejas. A romana, a ortodoxa, a cópita e a armênia. Estava ali em cima dessa pedra, construirei a minha igreja. Era isso que eu queria falar com vocês. Preste atenção nisso. Jesus é muito simples. E ele falava coisas para vocês entenderem. Não falava nessa apologia teológica que as pessoas inventam. Para quê? Né? Então, orem, peçam a Deus que Ele resolve. Tá bom? Esse é o meu recado de hoje.